aparecer. Bom dia, a paz do Senhor. Bom dia, povo. Acorda aí. Bora. Quero desejar a paz do Senhor. Bom dia, Eliane. Bom dia, Cristiane. Bom dia, irmãos e irmãs. Bom dia. Olha que domingo maravilhoso que o Senhor preparou para nós, viu? Isso aí, vai deixando seu bom dia, seu a paz aí, vai dando o seu like aí de glória, seu up de aleluia, vai compartilhando aí, vai chamando os irmãos para participar desse tempo de devocional. Essa manhã é uma manhã de meditação na palavra. A gente vai compartilhar uma palavra rápida para sua meditação. E é com muita alegria que nós estamos aqui, viu? Vocês estão bem? Estão bem aí? Como é que tá a quarentena? Estão conseguindo ficar firme aí? Ou a paz, bom dia, pastorzão. Bom dia, a paz do Senhor. Bom dia, a paz. A paz. Muito bom estar com vocês, viu? A paz, Esmar. Amém. Glória a Deus, amém. Glória a Deus. Bom dia. Tão bem, né? Vai colocando aí, porque às vezes a gente não consegue ver na transmissão a resposta de todo mundo, mas depois a gente consegue ver, viu? Saber se vocês estão bem, se tá tudo bem aí, dentro do possível, né? Nesse tempo de quarentena. Mas nós vamos começar esse tempo de devocional. E eu quero convidar você para junto comigo fazermos uma oração. Nós vamos começar orando e o alvo da nossa oração é orar pelo nosso Brasil. Que semana difícil, né? Uma semana muito difícil para nós brasileiros e brasileiras. Temos vivido muitos desafios, o desafio do enfrentamento da pandemia, o desafio econômico, e essa semana se somou a isso todo um desafio político, e eu quero convidar você para estarmos orando para mais do que nunca o Senhor venha trazendo discernimento, sabedoria, graça sobre os nossos governantes, e que eles tenham inteligência e graça do Senhor para conduzir esse tempo, esse momento. Vamos orar? Vamos começar orando? Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa manhã, pelo dom da vida, pelo ar que respiramos. Te agradecemos porque temos o privilégio de conhecer, de provar da bondade, da graça, da fidelidade do Senhor em cada detalhe. Deus, muito obrigada pela vida de cada irmão, de cada irmã que está agora. Oh, Deus, a vida daquelas pessoas que serão alcançadas por esse vídeo depois. Nós já queremos agradecer pela obra do Senhor sobre a vida, sobre a casa, sobre a família. Nós te agradecemos porque o Senhor está sempre conosco, o Senhor nos sustenta, o Senhor provê, o Senhor é que nos dá alento e refrigério. Nós te agradecemos. E, Pai, de forma especial, nós nos levantamos nessa manhã para clamar pelo nosso país, para clamar pelo Brasil, para clamar em prol de brasileiros e brasileiras, para clamar, Senhor, que Tu venha, Senhor, socorrendo, venha agindo, venha intervindo. Pai, nós colocamos diante de Ti, porque sabemos, Senhor, que toda essa crise,
Toda essa crise vai promover algo bom ali na frente, vai promover crescimento, vai promover, Senhor, oh Deus, a liberação de um tempo novo, de um tempo profético, de um tempo poderoso sobre a nossa nação. Mas nós colocamos a nossa terra e nós clamamos para que o Brasil receba da cura do Senhor. A terra brasileira seja curada, seja sarada, seja restaurada. Deus, em nome de Jesus, nós clamamos para que de norte a sul, leste a oeste, o Brasil seja tocado pela tua destra poderosa. O Senhor levante o teu povo mesmo na intercessão, na guerra, preparado, totalmente forjado em ti, Senhor, para declararmos o teu governo sobre o Brasil, o teu governo sobre este tempo. E nós te pedimos que toda prudência, toda inteligência, toda sabedoria, toda graça, todo discernimento que é necessário, que as nossas autoridades de toda a esfera, Deus, que essas autoridades elas possam ter, elas possam receber e possam fazer o melhor em prol da população. Pai, nós te pedimos agora em nome de Jesus, entra mesmo, Senhor, entra com a tua provisão, entra com a tua ação. Nós clamamos para que a tua destra forte se manifeste poderosamente nesses dias. E nós entregamos o nosso Brasil, entregamos a nossa terra, entregamos Teresópolis, a nossa cidade. Nós queremos te pedir, Senhor, haja sobre a nossa cidade. Nós profetizamos sobre ela toda a sorte de bênçãos do Senhor, sobre os céus, sobre a terra, sobre o povo teresopolitano, que sejam abençoados, enriquecidos, que sejam prósperos, que sejam guardados. Livra-nos, Senhor, livra Teresópolis do mal, livra Teresópolis do mal, Senhor. Nós clamamos nessa manhã, unimos, Senhor, em fé, em concordância, o nosso coração para profetizar a bênção do Senhor sobre a nossa cidade, sobre a nossa nação, sobre as nossas casas, sobre a igreja do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Glória a Deus. Aleluia. Ai, que bom nessa manhã começarmos profetizando sobre os céus da nossa nação, os céus da nossa cidade, porque cremos que toda a crise acaba sendo uma oportunidade para Deus manifestar o seu poder, manifestar a sua bondade, nos prover, nos levar a outro nível, né? Nós estamos no ano do crescimento e esse desafio vem para a gente fazer, para fazer você, para me fazer, para fazer a igreja crescer. Eu quero compartilhar nessa manhã uma devocional e essa devocional ela começa com uma frase, e uma frase que é uma pergunta que eu quero deixar com você. E talvez a sua reflexão e meditação não vai se resumir nesse tempo, mas você vai entrar a sua semana pensando sobre isso. E essa pergunta não sei se você já parou para pensar nisso. Quem vai ser você depois que essa quarentena passar? Quem vai ser você depois que essa quarentena passar? Ou a gente poderia até aplicar de uma outra forma perguntando assim: como é que a igreja vai se portar depois que esse tempo de quarentena passar? Quando a gente ouvir da parte dos nossos governantes que podemos voltar à nossa rotina, à nossa normalidade, quem nós vamos ser? O que nós vamos manifestar? Você já parou para pensar nisso? Será que você vai manifestar a mesma coisa? Você vai continuar sendo a mesma pessoa? O que vai mudar? O que já mudou dentro de você? Porque eu creio que esse tempo de quarentena tem sido usado pelo Senhor, tem sido usado pelo Espírito Santo para ministrar muito a nossa vida, para nos forjar, para nos tratar e para promover mudança, promover uma revisão de valores, de prioridade. Então, quem vai ser você depois dessa quarentena? Queria te perguntar. E nós vamos responder essa pergunta numa perspectiva daquilo que eu creio que Deus quer fazer com você, quer fazer comigo, quer fazer com a igreja, olhando um pouquinho para a igreja primitiva. Nós vamos fazer um paralelo. Mas antes eu quero construir a introdução disso, fazendo você pensar em algumas percepções que eu tenho levantado nesses dias.
Primeiro, você sabe que a Páscoa, quando ela foi instituída lá em Êxodo, ela foi instituída como uma direção divina para que o povo israelita, o povo judeu, estivesse dentro da sua casa, dentro da sua tenda, e fosse derramado sobre o umbral, do lado de fora da casa, o sangue do cordeiro, que era uma marca, para que o povo fosse livrado do anjo da morte. Nós compartilhamos isso no período da Páscoa, que nós tivemos uma celebração belíssima, maravilhosa, no dia 12 de abril, domingo da Páscoa. E nós vivemos durante essa Páscoa, claro, né, a gente vai relativizar algumas coisas, mas a gente viveu meio que a mesma situação. A necessidade de estarmos guardados dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, e isso como uma forma de proteção, como uma forma de segurança. E fizemos isso seguindo orientações dos organismos de saúde, os nossos governantes, enfim. E aí, é um paralelo muito interessante, porque a gente está vivendo a mesma condição. Isso foi a Páscoa, foi uma instituição hebraica, judaica, e quando chega no Novo Testamento, a Páscoa cristã, ela recebe um outro significado, ela é ressignificada com a entrega, com a crucificação de Jesus, a morte de Jesus, a entrega dele lá. E acontece na Páscoa, o Cordeiro de Deus é imolado, oferece o sacrifício, está consumado, o sacrifício perfeito, ele é o sumo sacerdote eterno. Mas a partir do momento que acontece a Páscoa cristã, logo depois do domingo da ressurreição, começam a se transcorrer dias, que a gente sabe pelos evangelhos que Jesus aparece aos seus discípulos, são aparições que vêm, e ele aparece, e ele se revela aos seus discípulos, e a partir da Páscoa, nós começamos a contar um tempo, uma contagem de tempo, de 50 dias até o Pentecostes, até que se inaugura aquilo que está em Atos 2, que marca o nascimento da igreja, porque nós consideramos como a descida do Espírito Santo, aquele momento histórico do Pentecostes, quando o Espírito Santo vem e os discípulos são batizados, recebem línguas como de fogo, acontece aquele alvoroço todo, ali marca o nascimento da igreja. E não tem como a gente não aplicar isso também para nós agora. Porque depois do dia 12 de abril, nós celebramos o domingo da Páscoa, nós começamos a contar 50 dias, que vai cair no dia 31 de maio. Nós vamos celebrar no nosso calendário o domingo de Pentecostes. Ô glória! Domingo onde a igreja nasceu, onde o Espírito Santo desceu. E eu creio que tudo isso que Deus tem movido, tudo isso que Deus tem feito, e até o simbolismo do tempo onde essas coisas têm acontecido, o nosso Pentecostes do dia 31 de maio não vai ser um Pentecostes normal. Eu não sei se nós já vamos estar participando de reuniões presenciais. Em algumas cidades já estão sendo liberadas, né? Eu tenho amigos que ou no dia de hoje já voltaram às suas celebrações presenciais nos templos. Eu não sei se no dia 31 nós vamos estar juntos no templo ou não. Mas esse Pentecostes, ele vai ser marcado por algo poderoso. E eu creio que esse tempo do Pentecostes, para nós, vai trazer um marco. E esse marco significa de um grande avivamento que Deus está falando, anunciando, declarando através da vida dos seus profetas, das suas profetisas. Um avivamento que nós temos gerado debaixo de oração. Desde o ano passado, nós temos declarado o novo de Deus, essa estação nova do Senhor se estabelecendo. E nós cremos que vem esse tempo do fogo, esse tempo da presença, esse tempo de mergulhar no Senhor, esse tempo de uma intensidade. E nessa manhã eu quero dedicar com você para a gente começar a pensar em coisas que antecederam o Pentecostes e marcas da igreja, aquilo que a igreja foi marcada, como ela se tornou, como ela ficou caracterizada depois da experiência do Pentecostes.
Porque eu creio que depois da quarentena nós vamos manifestar essas marcas no meio da sociedade, no meio do povo de Deus. Nós vamos manifestar isso. A Teresópolis vai ver, a nação brasileira vai ver um povo que vai se levantar manifestando essas marcas. Então eu quero chamar a sua atenção que antes de Atos 2, o capítulo de Atos 2, nós vamos ver lá no início do livro de Atos que os discípulos recebem uma direção da parte do Senhor Jesus. E a direção é que eles permanecessem em Jerusalém, e eles permaneceram orando, reunidos num cenáculo orando, para que viesse a promessa, se cumprisse a promessa do derramamento do Espírito Santo. Então, antes do Pentecoste, o Pentecoste histórico de Atos 2, esse Pentecoste foi marcado, foi precedido por um movimento intenso de oração. Por isso que essa quarentena precisa ser na minha vida e na sua vida gerada debaixo de um movimento intenso de oração. Porque esse movimento intenso de oração é o ambiente que nós estamos liberando para que esse grande avivamento venha. Um outro fato interessante, antes de Atos 2, diz o texto lá em Atos 1, depois você vai ler, a gente não vai ter tempo de ler aqui, mas eu quero estimular você, encorajar você a ter esse tempo de leitura da palavra depois. Diz que há uma recomposição do colégio apostólico. A gente sabe que Judas traiu Jesus, vendeu Jesus por uma bolsa de moeda, e após a morte de Judas, há uma necessidade que aquele colégio apostólico, aquele colégio formado pelos apóstolos de Jesus, os discípulos de Jesus, passe por uma recomposição. Então, Judas foi automaticamente removido e viu-se a necessidade de se levantar um novo homem para ocupar aquela posição. E acontece a recomposição do colégio apostólico. Como eu creio que também nesses dias, o Senhor está trazendo essa recomposição do apostólico sobre nós, não o apostólico ligado a um título, a uma pessoa, mas eu falo do apostólico que tem a ver com a unção apostólica, que fala para nós sobre o envio, porque a palavra apóstolo significa envio, enviado. E a igreja, ela é enviada, nós fomos enviados pelo Senhor Jesus para cumprir o ID, para irmos. Então, antes disso, antes do Pentecoste, aconteceram esses movimentos que eu creio que está acontecendo agora. Volto a dizer, um movimento forte de oração, de jejum, de busca, de clamor. Isso está acontecendo na sua vida, na sua casa, na sua família, nas cidades, nas nações. Eu creio que Deus está fazendo esse movimento de recompor essa unção apostólica. Essa unção apostólica que já está sobre a igreja, essa unção apostólica que já está sendo liberada nesse tempo. Nós somos os enviados do Senhor, você enviado do Senhor. Nós somos os discípulos, as discípulas de Jesus, estamos debaixo do ID, fazei discípulos de todas as nações da terra. As palavras do Senhor Jesus foram liberadas sobre nós. E de forma especial chega em Atos 2. E aí eu quero convidar você a tomar a sua Bíblia e abrir lá em Atos 2. E nós vamos ler alguns versículos do texto de Atos, porque com o Pentecostes ali, e Atos 2, no versículo 1, diz assim: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordantemente no mesmo lugar. Está falando que eles estavam ali reunidos, e aí o versículo 2 diz que de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E aconteceu a experiência fantástica. Eles foram batizados, eles receberam o cumprimento da promessa. O Espírito Santo veio. E esse movimento, o Pentecoste, se cumpre, a palavra de Deus diz, cumprindo-se o tempo, inaugura um novo tempo e gera a igreja. A igreja primitiva, a gente fala a igreja primitiva, essa igreja primitiva, ela nasce. E aí, a partir desse momento da experiência do Pentecoste, a igreja se torna algo totalmente diferente. A igreja, ela é marcada por algumas características
que a tornam vibrante, a tornam totalmente livre, ousada, para cumprir e para prosseguir na obra de Jesus. Porque lembra, nós temos uma palavra do Senhor Jesus que ele disse assim: vocês farão obras maiores do que eu fiz. Nós temos esse encargo, essa missão de realizar obras até maiores e, na verdade, dar continuidade àquilo que nós recebemos do nosso mestre. E a partir disso você começa a ver características dessa igreja, que eu creio que são características, eu volto a dizer, características que eu e você vamos manifestar depois da quarentena. Vamos manifestar na sociedade onde vivemos, vamos manifestar na nossa casa, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, essas características, e eu quero de uma forma breve compartilhar com você, para que você fique bem ligado, porque isso vai acontecer em nome do Senhor Jesus. A primeira característica, eu quero ler lá em Atos 2, no versículo 14, que na verdade, traz duas características nesse versículo. Atos 2, 14 diz o seguinte, que logo depois que eles têm aquela experiência maravilhosa, tem pessoas que ficam totalmente maravilhadas com aquilo que está acontecendo, mas existem pessoas que testemunham o derramamento do Espírito Santo, a experiência dos discípulos e dizem para eles, eles estão bêbados, eles estão malucos, eles estão doidos, pessoas que afrontam, que diminuem a experiência dele. E nesse contexto, acontece o versículo 14 de Atos 2, porque diz assim, que Pedro se levanta junto com os apóstolos. Diz assim, Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes, homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório e escutai as minhas palavras. Sabe, a primeira característica que eu enxergo aqui é que os apóstolos, como a igreja, se posicionaram frente ao projeto de Jesus. Eles se levantaram. A palavra de Deus diz que eles se puseram em pé. Eles se colocaram posicionados frente àquilo que eles criam, frente àquilo que eles acreditaram. É muito interessante que o texto faz questão de ressaltar a atitude de Pedro. E se você parar para pensar, Pedro, em alguns relatos dos evangelhos, a gente vê em Pedro impulsividade, inconstância. A gente vê que no momento da crucificação de Jesus, Pedro nega Jesus. Pedro nega Jesus. Pedro chega a voltar ao seu ofício de pescador, depois que Jesus é crucificado, de tão decepcionado que ele fica. Numa das aparições de Jesus, Jesus vem a ele, ministra a ele, está lá em João 21, depois você pode ler. E o apóstolo aqui, ele toma uma atitude e ele se coloca em pé, ele se posiciona com convicção, com autoridade. E eu creio que isso vai acontecer com você e comigo. Nós vamos sair dessa quarentena. E assim como a igreja primitiva, debaixo daquela experiência gloriosa, e o Pentecostes foi um marco, se levantaram e se posicionaram, nós vamos nos posicionar de uma forma diferente. Nós seremos uma igreja posicionada, comprometida com o projeto de Jesus. Pastora, qual é o projeto de Jesus? O projeto de Jesus é discipulado. O projeto de Jesus é anunciar o reino de Deus, manifestar o reino de Deus que está dentro de nós. É fazer com que o reino chegue, alcance vidas e alcance pessoas. Qual é o reino de Deus? O reino de Deus é paz, alegria, vida no Espírito Santo. Ou essa igreja posicionada. Nós vamos nos posicionar frente ao projeto de Jesus. Uma outra coisa interessante que está nesse versículo 14, que eles não só se posicionaram. O texto diz que Pedro abre a sua boca, levanta a sua voz e ele começa a pregar. Ele começa a falar.
E a outra característica dessa igreja primitiva é que ela flui na unção do evangelismo como nunca. E eu creio que é isso que está sendo gerado, dispensado sobre nós, que nós vamos fluir nessa unção de evangelismo como nunca. Pedro levanta sua voz com ousadia, com intrepidez, e ele começa a falar, e Deus começa a usar ele com tanta graça, que diante daquela pregação que ele faz, 3.000 pessoas se convertem naquele dia. Você depois pode ver lá do versículo 38 a 41 de Atos 2, traz esse relato. As pessoas ficam maravilhadas com a graça, com a autoridade, com a ousadia, com a vida, com a maneira como aquele homem de Deus se levanta e ele fala e ele proclama, e a unção do evangelismo é liberada. E eu creio que isso está sendo gerado sobre nós. Após a quarentena, você vai receber uma graça especial para evangelizar. Você crê nisso? Você pode dar um like de glória, um up de aleluia e dizer assim, amém, eu creio que eu estou recebendo nesse tempo uma graça, uma unção, uma autoridade. Eu creio que eu fui chamado para evangelizar, porque Deus está levantando uma onda de evangelismo como nunca no mundo. As pessoas virão até você, as pessoas vão pedir oração, as pessoas vão bater a sua porta, as pessoas vão ao seu encontro, porque as pessoas estão sedentas, desesperadas por Deus. Queridos, entenda que a situação dessa pandemia global mostrou para essa sociedade materialista, individualista, que não adianta construir impérios, que não adianta ter recurso ABC, que não é isso que faz a diferença, não é isso que nos torna imunes, não é isso que nos torna distintos. Nós estamos começando a ver isso, e a sociedade como um todo está se despertando, que é necessário nesse tempo parar para que haja revisão de valores, revisão de muitas coisas. Isso passa por nós, isso passa pela nossa casa, mas isso passa pela sociedade de forma geral. Eu não sei se vocês receberam um post no Zap, mas foi bem chocante, que é o testemunho de uma filha de um homem muito rico, um dos homens mais ricos do mundo, mais ricos de Portugal, um bancário. E ela traz o relato de que o pai construiu um império. O pai era poderoso, riquíssimo. E que por causa da pandemia, do Covid-19, o pai morreu com falta de ar. Ele morreu privado de algo que não é necessário ter dinheiro para comprar. Ela coloca assim no post, né? O meu pai trabalhou uma vida inteira, construiu um império, se esforçou, se empenhou, e no fim da sua vida ele morreu de falta de ar, algo que não era preciso €1, R$1, $1 para comprar. Então, essa sociedade que está aí, ela que cresceu e foi construindo a sua vida longe de Deus, muitos ateus, muitos criticando o cristianismo, criticando até a própria religião. E nesse momento, essa sociedade está vendo que ela precisa rever esses valores dela materialistas, individualistas, valores de uma sociedade pós-moderna que precisam ser revistos, sim. E é nesse tempo, nesse contexto, que Deus está liberando essa igreja que evangeliza, porque essa era uma característica forte da igreja primitiva. Eles abriam a boca, eles não tinham medo, eles não tinham vergonha, eles enfrentavam afronta, eles não eram intimidados por palavras, por atitudes, por olhares de críticas. Eles iam para cima e eles declaravam a palavra, e é isso que vai estar sendo gerado no seu coração. Nós vamos manifestar, assim como a igreja primitiva, isso. Outras características, outra característica presente é que a igreja primitiva, irmãozinho, quando eu falo isso, me dá um fervor aqui dentro, mexe comigo, porque a vida toda eu oro por isso, eu clamo muito por esse ambiente. E a outra característica é que a igreja primitiva ela experimentou um lindo e poderoso movimento de curas, sinais e maravilhas.
Foi uma igreja que viveu de forma tão poderosa. Sinais, prodígios, curas, maravilhas. E eu creio que nós estamos à porta de viver isso. Na verdade, já estamos vivendo, porque os sinais, as curas e os prodígios já estão acontecendo na sua vida, dentro da sua casa. Porque eu já tenho visto ouvido relatos de que pessoas já estão experimentando milagres na sua casa, o milagre da reconciliação, o milagre do perdão, o milagre de ver a sua despensa aumentando, o milagre de pessoas falando de testemunho de provisão, de socorro. Então, essa igreja, ela experimentou isso. Se você abrir lá em Atos 3, eu não vou ler todo ele por causa do nosso tempo. Atos 3, de 1 a 9, eu vou falar para você. Fala da experiência de Paulo e João, que eles sobem ao templo. E quando eles sobem, eles encontram ali, numa porta, né, na porta do templo chamada Formosa, eles encontram um homem coxo. E aquele homem está pedindo uma esmola. E ele chega e pede uma esmola para Pedro e João. E aí Pedro e João vira para aquele homem e diz assim: olha, nós não temos esmola, nós não temos prata, nós não temos ouro, mas aquilo que temos, nós te damos. E ele fala com autoridade, ele fala: em nome de Jesus, levanta e anda. E aquele homem, imediatamente, ele é curado. Aquele homem é tocado pelo poder de Deus. E aquele sinal, aquela maravilha, aquela cura se manifesta ali e as pessoas ficam maravilhadas, perplexas diante do poder de Deus. Esse era o ambiente, esse era a atmosfera que a igreja primitiva se movia. E é esse o ambiente, a atmosfera que o Senhor está forjando e liberando para esses dias. Ah, querido, quando nós voltarmos para os nossos templos, eu creio que nós vamos ver muitos sinais, prodígios e maravilhas. Glória a Deus. E sabe o que vai ser lindo? É que Deus vai usar a sua vida, a minha vida, a igreja dele, para manifestar os sinais dele. Ô, pastor Adílio, tá chegando o nosso tempo, pastor Adílio. Tá chegando esse tempo de que cada vez mais a gente vai ver sinais, prodígios e maravilhas. A gente vai ver os paralíticos andando. A gente vai ver pessoas sendo curadas, libertas, transformadas numa escala muito maior. A gente já tem visto. Eu volto a dizer, a gente já tem experimentado isso, né? A nossa igreja é uma igreja privilegiada e tem muitos testemunhos de milagres. Nós temos homens e mulheres que têm se aberto e Deus tem usado, mas eu creio que nós vamos ver isso numa escala maior, numa escala muito mais forte, muito mais intensa. E aí eu quero ler Atos 5, versículo 15 e 16, porque eu estou declarando: Senhor, eu quero isso para minha vida, gera em mim isso. Olha a experiência de Pedro, querido. Olha a experiência dessa igreja primitiva que nasceu ali com a experiência do Pentecoste. Olha que marca gloriosa. Atos 5, nós vamos ler do versículo 15 e 16, só para dizer como é que eles viviam. Olha o que Atos, repito, capítulo 5, versículo 15 e 16 diz. Diz assim: de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em macas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas corria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos, eu vou repetir, todos curados. Não eram alguns, não eram apenas as mulheres, ou apenas os homens, ou apenas as crianças, ou apenas os idosos. Não, eram todos curados. Glória a Deus. Queridos, que experiência! A sombra de Pedro curava. A sombra de Pedro curava. E sabe por que eu creio que Deus está dispensando esse tempo? Porque assim, a gente tem visto o quanto a nossa sociedade está adoecida. As pessoas estão adoecidas emocionalmente.
Elas estão adoecidas fisicamente, elas estão adoecidas espiritualmente. E esse é o tempo que nós vamos manifestar essa unção de cura em todos os aspectos. A igreja foi levantada para ser um instrumento de cura para as nações. Nós fomos levantados para levar o bálsamo, para levar a pasta de figo, para levar o remédio. A igreja foi levantada para apresentar um antídoto. A igreja foi levantada para trazer a cura do Senhor sobre a terra. E é isso que aconteceu naquela igreja primitiva, e é isso que Deus está gerando em você essa fé, gerando essa ousadia, gerando esse temor, esse coração disposto, esse coração aberto, porque Deus vai usar a sua vida para isso numa escala muito mais profunda e muito mais gloriosa. Outro sinal, outra maravilha que aconteceu, está em Atos 4, no versículo 31, eu também quero viver essa experiência. Eu quero viver essa experiência. E eu espero que você queira viver comigo, porque nós vamos viver isso. Atos 4, versículo 31 diz o seguinte, que eles estavam reunidos e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e foram todos cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Queridos, a experiência eles estavam reunidos e o lugar tremeu. Olha que coisa mais linda, coisa poderosa. Eles estavam reunidos e o lugar tremeu. Tal a unção, a graça e a autoridade. Um sinal poderoso. E eu creio que quando nós agora nos ajuntarmos nos templos, querido, o templo vai tremer. O templo vai balançar, os nossos cenáculos, os nossos lugares de oração serão invadidos por essa atmosfera, por esse poder do Espírito Santo. Atos 8, 6 eu não vou abrir por causa do tempo, mas fala que Deus usa a vida de Filipe de forma tão poderosa para realizar sinais e prodígios. Atos 12 fala que Pedro foi liberto através da intervenção de um anjo. Outra coisa milagrosa, poderosa, sobrenatural. Eu creio que essa atmosfera tem sido gerada. Uma outra característica da igreja primitiva que eu creio que nós vamos manifestar nesse tempo pós-quarentena é que a igreja primitiva, ela tinha o prazer de cultuar a Deus nos templos e nas casas. Ela tinha o prazer de cultuar ao Senhor nos templos e nas casas. Sabe, querido, o tempo da quarentena nos colocou em casa e nós precisamos entender o real sentido disso. E nos colocar nas casas não significa que Deus está anulando ou dizendo que não é mais o tempo do ajuntamento no templo, que não é mais importante as celebrações no templo. Não, não é isso. Deus nos colocou em casa, primeiro, para que você comece a cultuar em casa. Porque, na verdade, muitos de nós perderam essa dimensão de que a sua família, a sua casa precisa ser um lugar de adoração, precisa ser o lugar onde o altar de Deus é levantado, é restaurado. Mas também nós precisamos entender que Deus nos colocou em casa para a gente poder aprender a valorizar os nossos ajuntamentos no templo. Porque agora a gente é tomado de uma saudade, a gente é tomado de um desejo. E essa igreja primitiva, ela sabia o valor de cultuar em casa e ela sabia o valor de cultuar no templo. Havia equilíbrio. Tem uma parábola, a parábola das duas asas, que diz que essa parábola conta que uma igreja saudável, uma igreja, nos moldes da igreja primitiva, é a igreja que sabe celebrar nas casas, que se reúne nas casas, que cultua nas casas, mas é a igreja também que se reúne no templo, que cultua no templo. Então, o nosso chamado agora é para ficar atento, porque a igreja primitiva, ela tinha o prazer de celebrar no templo e nas casas. Isso está lá em Atos 2, eu quero chamar a sua atenção para você ler comigo, Atos 2, a partir do versículo 46, diz isso. Eu vou ler, na verdade, a partir
do versículo 42 até o 47. Eu vou ler porque a partir desses versículos eu vou destacar características aqui. Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em toda a alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum e vendiam as suas propriedades, bens e repartiam com todos segundo a cada um conforme a sua necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, olha só, e partindo o pão em casa. Comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de salvar. Aleluia! Olha que relato poderoso, que relato glorioso que fala essa igreja que tinha um equilíbrio entre o congregar no templo e o congregar nas casas. Semana passada uma irmã mandou para mim uma mensagem, falou assim: pastora, eu estou muito preocupada de que a igreja agora fique acomodada dentro da casa em si, não queira mais participar das celebrações no templo. E eu virei na mensagem, escrevi para a irmã e falei o seguinte: olha, com certeza pode ser que aconteça com algumas pessoas, mas isso significa que elas não entenderam o período da quarentena, elas não entenderam o propósito, porque o propósito não é abolir os templos, o propósito é redescobrir o valor de se cultuar em casa, o valor de se construir um lugar secreto, o valor de estar na presença do Senhor, o valor, como diz a pastora Vera na ministração de quarta-feira, palavra poderosa que ela ministrou, ela falou assim: o valor de quem descobriu que você pode chegar na cozinha, que você pode ir na intimidade com o Senhor Jesus, né? Quem descobriu que é importante isso e que também sabe que a experiência do templo, a experiência de estar no templo é muito importante. E a igreja primitiva, ela tinha essa alegria, ela tinha esse prazer de cultuar o Senhor. Uma outra característica é que essa igreja primitiva, ela priorizava, ela valorizava a comunhão com Deus e a comunhão do corpo. Esse é um tempo do resgate da comunhão. Não sei se você já se imaginou no nosso primeiro culto presencial. Você já se imaginou? Já? Se você já se imaginou, escreve aí para mim assim que você já se imaginou, que você... Eu não sei o que você vai fazer. Eu acredito que agora haja algum tipo de restrição que a gente não possa se beijar, se abraçar, né? A gente vai ter alguns limites no retorno ao culto presencial, cuidados necessários nesse tempo. E eu entendo perfeitamente, como igreja nós vamos seguir toda a orientação das autoridades, mas então vamos pensar no primeiro culto que a gente já vai estar liberado de tudo. Irmãos, a gente vai querer se abraçar muito, a gente vai querer se beijar, porque a gente já é um povo caloroso. A nossa cultura, né? A cultura do abraço, do beijo, do calor humano. Como a gente está com saudade de estar com os irmãos, como a gente está com saudade de abraçar, de ver, de compartilhar, de rir junto. E aí, aqui fala que essa igreja ela priorizava a comunhão. Irmãos, esse tempo de quarentena tem que levar a gente para a cadeirinha do pensamento, para pensar e parar assim: meu Deus, quanto tempo a gente perdeu brigando com A, B, C, D. Quanto tempo a gente perdeu tempo parando de falar com pessoas, parando de abraçar pessoas, quebrando a comunhão. A igreja primitiva, ela priorizava isso. Tá no DNA da igreja. A igreja é aquela que preza pela comunhão, é aquela que preza pelo abraço, é aquela que preza por estar junto, é aquela que preza pelo partir do pão, é aquela que preza pela unidade. Não é que nós vamos ser iguais, nós não somos iguais, mas nós vamos andar em unidade, porque a unidade ela é gerada pelo Espírito. Nós vamos perseverar na unidade que é gerada pelo Espírito. Você não está pensando em muita coisa, revisando? Eu espero que o Espírito Santo esteja trabalhando em você. Pessoas que você precisa restabelecer a sua comunhão,
que você precisa restabelecer o partir do pão, quem sabe amizades que se perderam, que foram quebradas, e o Espírito Santo vai começar a trazer no seu coração uma saudade, uma vontade de estar perto, uma vontade de falar, uma vontade de comer, uma vontade de tomar um café com essa pessoa. Ah, querido, isso é obra do Espírito, porque nós, depois que saímos dessa quarentena, vamos manifestar as características dessa igreja. Eu lembro que um tempo atrás já, tem bastante tempo, eu acho que foi no final do ano passado, Deus deu uma palavra para a nossa líder da intercessão, a irmã Rosângela, nossa querida Rosângela. Vou deixar um beijo, um abraço para ela, tô com muita saudade da Rô. E Deus deu uma palavra para ela, e a palavra era sobre Atos 2, sobre essa igreja primitiva. E quando ela recebeu a palavra no final do ano passado, a gente não entendeu, né, na essência. A gente compreendeu que Deus já estava falando de uma nova igreja, o processo de fazer gestar essa nova igreja, de nascer uma nova igreja. E a única coisa que a gente falou, olha, essa nova igreja ela tem que ter as características da igreja primitiva. E hoje, essa experiência dela do ano passado, para mim, se torna claro quando eu entendo que nós precisamos manifestar as características dessa igreja. Porque essa igreja do avivamento, essa igreja que está sendo liberada agora, essa igreja que não está sendo só liberada sobre o Brasil, mas sobre as nações da terra, é essa igreja da comunhão, essa igreja que parte o pão, essa igreja que ama a comunhão do corpo de Cristo, ama ser membro, ser parte do corpo de Cristo. Aleluia, glória a Deus. Você pode glorificar aí? Nós estamos com muita saudade, sim, muita saudade, irmãos, com o coração apertadinho de saudade, viu? E uma outra característica, nós já estamos rumando para o final, faltam 2 marcas aqui, não, 3, perdão, 3, é que diz em Atos 2, nesse texto que a gente leu, mais precisamente no versículo 44, 45, é que nessa igreja havia ajuda mútua. Essa igreja era generosa, essa igreja era uma igreja que se ajudava. Sabe, eu sou super fã da Igreja Metodista Central de Teresópolis. Eu sou muito fã de você. Você que está me ouvindo essa mensagem que não faz parte da Igreja Metodista Central de Teresópolis, deixa eu te falar, essa igreja é uma igreja generosa. Essa igreja é uma igreja abençoadora. Essa igreja é uma igreja que tem no seu DNA o desejo de servir, o desejo de abençoar. Somos muito limitados, temos os nossos erros, reconhecemos as nossas limitações, mas como a Igreja Metodista Central de Teresópolis é uma igreja diferenciada, porque é uma igreja sempre pronta a ajudar, não tem um apelo, não tem um pedido, não tem uma necessidade que seja apresentada, que essa igreja não se mobilize para abençoar. Nós temos pessoas no nosso meio com um coração muito generoso, um coração muito liberal, um coração disposto a ofertar, um coração disposto a abençoar com alimento, a abençoar com uma necessidade específica. São muitas experiências e vocês sabem que vocês são assim. Mas eu creio que Deus vai nos levar para um nível mais profundo. E esse tempo de pandemia, tempo de recessão econômica, porque já é uma realidade para muitas pessoas que estão sem trabalhar, pessoas que estão tendo a notícia que provavelmente vão perder o seu emprego, o seu espaço de trabalho. Eu tenho visto uma mobilização dessa igreja doadora, de pessoas que têm doado cesta de alimento, pessoas que têm doado aquilo que têm repartido, pessoas que têm abençoado com dinheiro, pessoas que têm colocado o seu coração. E o momento da crise não é o momento da gente reter. O momento da crise não é o momento da gente falar assim, não, eu não vou dar porque eu não sei como é que eu vou ter amanhã. Não, o momento da crise é o momento da gente repartir. É o momento da gente olhar para o outro, a gente ver a necessidade do outro, a condição do outro e a gente abrir a nossa mão e abençoarmos aquilo que a gente pode. O momento da crise é o momento da gente agir. Sabe, querida, e a gente não vai abandonar os nossos missionários no campo. Foi uma primeira colocação que eu fiz para a nossa liderança, para a administração da nossa
da nossa igreja, de que a gente não abriria a mão de investir nas nossas parcerias missionárias, porque o missionário, mais do que nunca, lá no campo, ele precisa ser suportado, ele precisa ter o suporte dos recursos, porque a obra de Deus não para. Então, essa igreja é generosa. O nível de generosidade aqui da igreja primitiva, eu creio que nós vamos ter essa experiência, porque diz o texto que eles chegavam ao ponto de vender as suas propriedades para partilhar em prol daqueles que não tinham necessidade, daqueles que tinham necessidade, daqueles que estavam privados de alguma coisa. Eu creio que nós vamos viver experiências assim, de que pessoas serão movidas de tal forma para abençoar alguém que não tem teto, para abençoar alguém que não tem o que comer, que não tem o que vestir, para abençoar pessoas que agora perderam o seu emprego e não tem como manter os seus filhos, não tem como manter o seu filho, quem sabe que está terminando uma faculdade, terminando o seu segundo grau, o seu ensino médio, e vão vir pessoas para ajudar, vão vir pessoas para abençoar. Eu creio nessa igreja. Eu creio que Deus tem gerado isso no nosso coração, tem gerado mais, porque eu já testemunho que você é. Viu? Eu abençoo muito a sua vida. Eu profetizo que sobre a sua vida vai vir sempre abundante provisão. De onde você menos espera, o Senhor vai liberar toda a sorte de provisão sobre a sua vida. A sua semente, ela nunca voltará vazia, porque a semente, ela vai e ela produz uma colheita abundante. Você que está passando aperto aí, tá tempo de privação, tá difícil, tá complicado, pastora, tá desafiante para mim. Eu quero te encorajar nessa manhã, eu quero te encorajar nesse domingo. O Senhor já preparou tudo. O Senhor está trazendo provisão, sim. O Senhor está te levando a experimentar nesse tempo de privação, de crise, o tempo do milagre. O milagre acontece quando acabam os recursos humanos. Guarda isso. O milagre se estabelece, acontece em ambientes aonde o recurso humano acabou. Aonde o limite humano chegou, o milagre de Deus entra. A ação extraordinária de Deus acontece. É isso que está acontecendo na sua casa, na sua vida. Se renda a esse limite humano. Pare de lutar contra esse limite humano. Se renda ao Senhor. Se renda à provisão do Senhor. Se renda ao socorro do Senhor. Para de tentar resolver na sua racionalidade. Para de tentar achar na sua mente um caminho. Deixa Ele proporcionar para você um caminho novo, um caminho de provisão, um caminho de socorro, um caminho de alimento, um caminho de milagre. Deixa Ele operar na sua vida. Amém? Glória a Deus. Você pode dar um like de glória e um up de aleluia. Esse é o ambiente, esse é o tempo de grandes milagres que nós vamos viver. Glória a Deus. A outra característica dessa igreja primitiva, que é essa marca que o Senhor tem gerado na nossa vida e nós vamos manifestar após a quarentena, nós vamos ser essa igreja, porque Deus está tratando, forjando agora, gerando, é que essa igreja primitiva, ela impactou a sociedade, ela impactou a cidade. Nós precisamos ser essa igreja que impacta, irmãos. Nós precisamos ser essa igreja que anda pela cidade e nos nossos núcleos de influência a gente gera impacto nas pessoas. Aonde nós estamos gerando impacto, gerando testemunho, sendo sal da terra, sendo luz do mundo, exalando o perfume de Cristo, manifestando a bondade do Senhor. E no versículo 47 diz que louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que iam sendo salvos. Era tanta graça, era tanto impacto que o testemunho daqueles homens e daquelas mulheres causaram na sociedade, naquele tempo da igreja primitiva, que as pessoas, elas falavam assim, eu quero fazer parte desse exército, eu quero fazer parte dessa igreja. Porque havia um testemunho de amor, havia um testemunho de unidade, havia um testemunho de comunhão, havia um testemunho de milagre, havia um testemunho de simplicidade, havia um testemunho de coerência. Coerência com aquilo que se prega, com aquilo que se vive. E é isso que Deus tem gerado, levantado essa igreja que é coerente no seu testemunho. Ela vive aquilo que ela prega, ela testemunha aquilo de fato que ela vive. E é isso que o Senhor tem nos chamado a viver e a ser gerado na nossa vida para manifestarmos pós-quarentena. E o último aspecto é que essa igreja,
essa igreja primitiva, ela crescia pelo acréscimo de Deus. E aí vem algo que é muito significativo, sabe? Eu cheguei a compartilhar isso com a liderança da nossa igreja. Desde o final do ano passado, o início desse ano, eu e os pastores tivemos muitas dificuldades de planejar esse ano de 2020. Alguns líderes vão lembrar disso, que eu cheguei a compartilhar. Naturalmente, eu não tenho dificuldade de fazer planejamento. Eu não tenho dificuldade em enxergar o começo, o meio, o fim, de traçar alvos, metas, de trabalhar. Mas nós ficamos com muita dificuldade de estabelecer qualquer tipo de planejamento. Muito. E agora eu estava lembrando disso, que na verdade, todo planejamento que foi feito ruiu. Todo planejamento, se alguém fez algum planejamento para esse ano de 2020, pelo menos agora no primeiro semestre, todo planejamento foi por água abaixo. Tudo que as pessoas projetaram de expectativa, perspectiva para os meses de março, abril, maio, junho, julho, tudo por terra. E eu falei, Senhor, na verdade, o Senhor estava falando para nós que não adiantava fazer planejamento, que esse ano teria que ser diferente. E a gente não compreendeu a dimensão daquilo que Deus estava dizendo, mas era isso. E aí, vem nos tocar como igreja, porque a igreja primitiva, ela não adotou uma estratégia humana para crescer. A igreja primitiva, ela não viveu um crescimento porque ela era uma marqueteira de primeira, porque ela tinha uma boa estratégia de marketing, porque ela tinha uma boa estratégia ou metodologia, um método, uma organização, um organograma, um cronograma. Não. Ela cresceu porque ela vivia do acréscimo de Deus. Deus promoveu o crescimento, foi um movimento do Espírito, foi um movimento do céu, trazendo crescimento àquela igreja. E nós estamos no ano do quê, irmãos? Irmãs? Nós estamos no ano do crescimento. A palavra rema, a palavra diretiva para nós é que esse ano Deus traria crescimento em todas as áreas da nossa vida. O que isso diz para nós? O que isso diz para você, para mim? Que é Deus que vai promover toda forma de acréscimo. É Ele que vai fazer o acréscimo. Ele que vai acrescentar na nossa vida. Se você está precisando viver acréscimo, se você está precisando viver crescimento em alguma área da sua vida, isso não vai ser produzido por uma obra natural e humana, vai ser obra do Espírito, movimento do Espírito Santo gerando na sua vida. Vai ser o Espírito Santo movendo, por isso agora ele está tirando as muletas, ele está tirando o amparo, ele está tirando o chão, ele está tirando todo tipo de suporte natural e humano, todo tipo de projeção natural e humano, e na verdade está igualando todo mundo. Está igualando todo mundo. Porque se até agora, como igreja, nós caminhamos criando várias estruturas, vários programas, vários planejamentos, várias coisas, achando que isso produziria crescimento, produziria visibilidade. Eu quero aparecer. Eu quero ser essa igreja midiática que aparece, que acontece. Aí vem o Senhor falando, não é nada disso. Eu quero que vocês cresçam simplesmente pelo meu acréscimo, que seja um movimento do Espírito, que não seja uma obra humana, que não seja uma obra produzida pelo intelecto humano, pela capacidade humana. Claro que eu não sou ignorante a ponto de entender que Deus usa o nosso intelecto, usa a razão humana, usa os dons, as habilidades do homem, e Deus potencializa e Deus vai usar isso tudo. Não é disso que eu estou falando. Estou te falando quando a gente começa a projetar e planejar coisas sem que essas coisas estejam sujeitas ao governo e à direção do Espírito. E numa escala menor, talvez você precise nessa manhã
colocar diante do Senhor, sobre tudo que você planejou e projetou para esse ano, e Deus já começou o ano, quem sabe desde o ano passado, falando para você assim, olha, não é não. Deus veio tirando coisas de você. Deus veio arrancando. Literalmente, Deus arrancou. Não foi nenhuma opção sua de que ia sair ou não ia sair. Deus arrancou. Deus começou a tirar da sua mão. E Ele está te convidando esse ano a mergulhar nesse tempo que você vai viver do acréscimo dEle. Que você mais do que nunca vai viver uma vida guiada pelo Espírito Santo. Eu creio nessa nova dispensação que está chegando. Por isso que as características da igreja primitiva, elas estão sendo forjadas nessa igreja nova que nasce. E esse marco aí do 31 de maio, Pentecoste, para mim é muito simbólico. É muito simbólico. Eu não estou dizendo que no dia 31 o templo vai tremer, que no dia 31 línguas como de fogo vão descer. Não é isso que eu estou dizendo, porque eu creio que o Pentecoste histórico já aconteceu. Mas eu creio que esse dia 31 de maio, a data do Pentecoste no nosso calendário cristão, que nós vamos estar comemorando, nós vamos estar ligado nisso. Inaugura-se um marco de uma nova dispensação, de uma nova onda de avivamento que vai varrer toda a terra. E aí, nessa manhã, você que está conectado aqui comigo, você que está ouvindo essa palavra, precisa responder para Deus se você vai querer estar debaixo dessa nova dispensação, se você vai entrar nessa nova dispensação, de que você vai estar totalmente mergulhado, se abrindo para que o Senhor gere essas características em você, gere essas marcas em você, que depois dessa quarentena, no momento que essa quarentena for liberada, você vai sair da sua casa, você vai sair do seu lugar secreto, você vai sair e você não vai voltar para a sua vida, para a normalidade, para a sua rotina da mesma forma. Mas você vai voltar focado no projeto de Jesus, mais comprometido com o projeto de Jesus. Você vai voltar crendo que sobre a sua vida está sendo liberada uma unção de evangelismo. Você vai voltar sabendo que Deus vai te usar como instrumento para operar sinais, prodígios e maravilhas, que você vai voltar sendo essa pessoa cada vez mais prazerosa, que tem alegria de cultuar nos templos e cultuar na casa, porque você não vai abrir mão de levantar altar de adoração na sua casa, mas você sabe da importância de congregar junto com os irmãos e com as irmãs. Você vai ser marcado com esse coração generoso que ajuda, que abençoa, que não está preso, que não é avarento, mas é uma pessoa desprendida, despojada. Você vai ser essa igreja que impacta a sociedade, você vai ser essa igreja que vive do acréscimo de Deus. Então é isso que nós cremos. E esse tempo agora, você precisa enxergar esse momento. E eu oro para que em nome de Jesus seus olhos espirituais sejam abertos e você enxergue esse tempo. Não só um tempo para você ficar com seu pijama dentro de casa, comer muito, porque a gente está comendo muito. Ficar limpando e arrumando casa, porque é muito bom a gente estar limpando, arrumando, organizando as nossas coisas dentro de casa. Não é um tempo para você ficar brigando com o marido, com a esposa, com filhos. É um tempo para você estar sendo forjado, preparado, tratado. Tá juntando as peças para viver o projeto de Deus. Eu creio muito que depois desse tempo, dessa quarentena, muitas pessoas serão enviadas. Muitas pessoas vão ser despertadas em chamados, em ministério, em propósito. Eu creio nisso. E eu profetizo isso sobre a sua vida, porque o meu desejo é não ser a mesma pessoa depois dessa quarentena. E eu espero que você também não seja essa mesma pessoa, mas que você seja comprometida com aquilo que Deus está falando com você, comprometida com os valores, os princípios, a visão, comprometida com o sonho do coração do Pai, comprometida com aquilo que Deus tem para fazer, para gerar, para estabelecer na sua vida. Eu volto a dizer, eu tenho dito isso sempre nas interações aqui. Eu não creio que Deus permite que estejamos passando por esse tempo para a nossa destruição. Eu não creio.
Eu não creio que é para destruição da igreja, eu não creio que é para destruição da sua casa e da sua família, mas eu creio que vai ser um tempo de divisor de águas, um marco de rompimento, um marco que a igreja que tem vivido nesse tempo as dores de parto, ela vai fazer nascer debaixo da pressão, debaixo de um ambiente de muita guerra, de um ambiente de muita crise, ela vai fazer nascer esse sonho do coração do Pai. Ela vai fazer nascer essa igreja nova. Uma coisa é certa, nós não vamos mais voltar da mesma maneira. Eu creio que nós vamos voltar de forma diferente. Nós vamos voltar mais acesos, incendiados, com uma chama, com ardor no nosso coração. E eu quero terminar essa manhã orando. E eu quero pedir aqui no improviso, ele não vai aparecer, viu? Pastor Arley está aqui do meu lado, mas ele não vai aparecer. Mas eu queria que a voz dele, pastor, sua voz, dá para declarar o coro daquele cântico de ontem? Ao vivo, viu? Ao vivo tem assim, tem essa liberdade, aquele coro daquele cântico. Dá até para sentar aqui, né? Não? Então, ele declarar um coro de um cântico, e que a declaração do coro desse cântico se torne avivamento. A palavra é essa, avivamento. Isso tudo vem para desembocar nesse avivamento. Eu e você somos privilegiados por viver esse tempo. Somos privilegiados que fomos separados para ser instrumentos de avivamento nessa terra, nessa cidade. Nós fomos chamados pelo Senhor para viver um avivamento, para ser essa igreja nova, essa igreja diferente. Em nome de Jesus, essa igreja que se move pelo Espírito, essa igreja que é conectada com o céu, essa igreja que é conectada com o céu. Dá para declarar? Então, o pastor Arley vai declarar aqui. Chega só um pouquinho mais para frente, meu amor, porque aí a sua voz fica mais... Isso. Vamos declarar o coro desse cântico e em seguida nós vamos estar orando e finalizando que o seu domingo seja mais do que abençoado, o seu almoço. Hoje é um domingo muito especial, aniversário da nossa pastora Viviane. Pastora linda, feliz aniversário. Beijo. Deus te abençoe, muitos Parabéns. Beijos. Hoje à noite, às 18h30, nós vamos estar num grande culto de celebração e adoração online. Eu quero pedir para você estar compartilhando, chamando pessoas para estar nesse momento conectado com a gente. E no culto a gente vai orar, vai agradecer a Deus pela vida da nossa pastora, por esse presente lindo que Ele nos deu, que é a vida dela, a compartilhar, né, a oportunidade de compartilhar, de caminhar com ela, e nós vamos estar agradecendo. Então, às 18h30 nós temos um compromisso, viu? Essa igreja comprometida, ela vai estar ali adorando, vai estar ali glorificando, exaltando, e nós vamos declarar o coro desse cântico e vamos finalizar com uma oração, amém? Amém, vamos declarar. Vitorioso és, na tempestade está, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é, vitorioso és. Vitorioso és, na tempestade está, teu nome infalível é, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu trono acima está, teu nome imutável é, como um trovão. Como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, vitorioso. Vitorioso és,
na tempestade está. Teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Imutável é. Imutável é. Pai, nessa manhã, nós oramos para que o Senhor gere essa igreja nova, traga essa nova dispensação, libere tempos de avivamento, gere essas marcas, essas características da igreja primitiva em nós, torne isso mais latente, torne isso mais claro, torne isso, Senhor, algo tão visível, que venha se manifestar de uma forma poderosa. Deus, que cada um de nós, após essa quarentena, não sejamos mais os mesmos. Eu quero profetizar em nome de Jesus que sobre a sua vida e sobre a sua casa venha essa nova dispensação e que você receba do vinho novo do Senhor, do óleo do Senhor, do avivamento do Senhor, que o fogo do Senhor invada o teu coração de uma forma poderosa hoje, todos os dias, nos dias que vão se seguir, que você tenha experiências novas, poderosas e fantásticas com o Espírito Santo. Eu abençoo o seu dia, eu abençoo essa manhã. Fica com Deus, foi uma alegria, uma honra poder estar com você. Que Deus te abençoe muitíssimo. Mais tarde, 18h30, vamos estar juntos aí, conectados, adorando, glorificando, exaltando o nome do Senhor, de forma especial agradecendo pela vida da nossa pastora. Amo vocês. Ó, coraçãozinho assim, ó. Beijo, tchau.